dos Atos dos Apóstolos, aproveitando que já está em pé, quem não está em pé para ficar, por favor, não faça. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 10 e até a primeira parte do verso 19. Diz assim o texto sagrado: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Pai, mas desta vez nos achegamos ao teu trono de graça. Pedimos, ó Deus, graça e misericórdia da parte do Senhor, para que nessa meditação da tua palavra que faremos agora, possamos, ó Deus, ter a sensibilidade de ouvir e guardar aquilo que falaste conosco. E também pedimos que o Senhor nos dê a disposição e a vontade de aplicar e praticar aquilo que aprendemos, para que possamos nos parecer mais com Jesus Cristo, nosso Salvador, e nos aproximar um pouco mais deste nessa noite. Seja misericordioso conosco, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Glória a Jesus. Permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Irmão, só lembrando que nós temos quarta-feira culto aqui na igreja, às 20 horas, quinta às 15 horas, a irmã Lídia dirige aqui a reunião das irmãs. No domingo, 8h30 da manhã, tem oração aqui na igreja. Precisamos orar, os dias são maus, precisamos estar em oração. Às 9 horas tem a nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro do Apocalipse, temos aprendido muito. E às 19 nós temos o nosso culto, celebração, louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos chegando. Seu nome? O nome da irmã? É? A irmã José, seja bem-vinda. Amém? Se a moça quer o nome da moça, como é que é? Vitória. Se a Vitória quiser ir para a administração das crianças, já começou lá no fundo, pode ir para lá. Então, o irmão quiser conduzir. Ela está vindo mais à tarde. Ah, sim. Glória a Deus. Tu é de casa já, né? Muito bem. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Deus abençoe poderosamente. Os irmãos, como é que recebem, irmã? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém. Uma palavra que a gente tem ouvido muito, na verdade não é uma palavra, mas uma expressão, é fazer a diferença. Inclusive agora, durante a campanha eleitoral, muitos candidatos se apresentam como aqueles que vão fazer a diferença. Eu estou candidato porque eu
quero fazer a diferença, eu quero fazer diferente, eu quero mudar a história, eu quero ajudar, eu quero fazer grandes coisas, grandes realizações. E muitos estão realmente bem intencionados e desejosos disso mesmo. Quero crer que seja a maioria, não é? Embora também não seja falsa a afirmação de que muitos estão mal intencionados e apenas a ideia de querer fazer a diferença fica apenas um discurso, e não é essa a realidade do coração. Por isso que eu e você, como cidadãos, precisamos avaliar bem cada candidato, avaliar e analisar o histórico e votar com consciência. O cristão vota. O cristão precisa participar do processo. O voto no nosso país é obrigatório, e ainda que não fosse, é uma prática de cidadania. Só tem direito de criticar aquele que participa na hora de tentar mudar. Se a gente não participa do processo, se omite na hora de tomar a decisão, então também não temos direito de reclamar depois. Não temos direito de cobrar depois. Mas se você vota, você deve saber em quem está votando, e se não corresponder àquilo que prometeu, você deve cobrar. Isso é exercício de cidadania. Nós vivemos num país que as pessoas não participam dos processos, e deveriam participar, porque é um país democrático, e ser democrático é um privilégio. Você então deve escolher o candidato, você deve saber quem é o candidato, deve ter contato com ele, acompanhar o trabalho, e se não corresponder, cobrá-lo. Se ele corresponder, elogie, porque elogiar também é bom, né? Se o candidato em quem você votou fez um bom trabalho, elogie, né? Tem canais hoje de comunicação que vai direto para os nossos governantes, sejam eles deputados federais, estaduais, senadores, governadores ou presidente da República. Muito bem. Dito isso, nós estamos continuando em oração pelas eleições, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós vamos para a mensagem, porque a mensagem não tem nada a ver com política, nem com eleição. Tá certo? Mas é importante que nós aproveitemos essas oportunidades para falarmos a respeito desse tema que é tão importante e que tem muito a ver com a igreja do Senhor. O texto que a gente leu, Saulo está em Damasco. Nós já meditamos no texto em que ele está a caminho de Damasco e tem um encontro com Jesus. E tendo encontrado com Jesus, o grande Saulo, grande fariseu que era o terror da igreja cristã, agora está cego, humilhado, prostrado, e está à espera de alguém que lhe diga o que fazer. Porque no caminho, quando ele cai prostrado, ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz a ele: levante-se, entre na cidade, que alguém vai te dizer o que fazer. E Saulo está ali já há 3 dias, jejuando, orando, buscando a Deus, falando com o Senhor, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, e necessitando de que alguém venha e lhe diga o que fazer. No mundo em que nós vivemos hoje, muitas pessoas estão à nossa volta, esperando que alguém lhes diga o que fazer. Nós temos pessoas à nossa volta que estão indo a passos largos para a perdição, para o inferno. Pessoas que estão caminhando para um abismo sem fundo. Pessoas que estão caminhando para sofrerem o castigo eterno, a condenação eterna. Essas pessoas precisam de quem chegue perto delas para dizer a elas o que elas devem fazer. Essas pessoas não sabem onde vão passar a eternidade. Essas pessoas não têm noção do Evangelho, de quem é Jesus. Tem um conhecimento muito vago, isso se tiver, do que é a palavra de Deus. Saulo estava naquela condição, e à nossa volta muitas pessoas estão nessa condição. Outras tantas pessoas já tiveram também um encontro com Jesus, mas ainda não estão fortalecidas na fé, e necessitam de pessoas que ajudem, que as ajudem a descobrir o que fazer, a descobrir o caminho, a encontrar a vontade de Deus. E a pergunta é: com quem essas pessoas podem contar? Essas pessoas que precisam ouvir de Cristo, essas pessoas que precisam ser fortalecidas na fé, essas pessoas que absolutamente não sabem o que fazer, e muitas delas não sabem que estão perdidas. Com quem ela vai contar? As pessoas poderiam contar com anjos, até porque os anjos gostariam de fazer essa missão.
Há um texto da palavra de Deus que os anjos pediram para exercer a missão de evangelização do mundo, o trabalho missionário do reino de Deus. Mas o Senhor não permitiu, essa missão ficou para os cristãos, para aqueles que são chamados discípulos de Jesus. E é com essas pessoas, com esses discípulos, que as pessoas que estão perdidas precisam contar. E no texto que nós vamos meditar, nós vamos ver o exemplo de uma pessoa assim, um homem que foi usado por Jesus para abençoar a vida do apóstolo Paulo. A vida desse homem, que não era perfeito, que não era diferente de mim ou de você, foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo, que até aquele momento ele estava sendo chamado de Saulo. E nós vamos meditar um pouco sobre a vida desse homem, a vida de Ananias, a história de Ananias e o seu encontro com Saulo de Tarso. E ao meditar sobre essa história, nós vamos tentar aprender um pouco com o seu exemplo e tentar dar uma olhada para a nossa maneira como temos andado como discípulos de Jesus, aqueles que dizem que já são discípulos de Jesus, e procurar enxergar como a nossa fé tem se manifestado na prática. O reverendo Billy Graham costumava dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos os sermões que eles estão ouvindo. Outra colocação foi feita a um cristão certa feita, dizendo assim: o teu testemunho, o teu caráter, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as palavras que você está dizendo. Porque quando nós demonstramos a vida de Cristo na nossa vida, lá no mundo as pessoas conhecem Jesus, não através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. E o contrário também é verdade. Quando nós anunciamos o Evangelho, falamos de Jesus, pregamos a palavra, mas o nosso caráter, a nossa vida, a nossa conduta não é compatível com isso, é separada, é dicotomizada, as pessoas também não conseguem crer em Jesus, porque o nosso testemunho simplesmente não corresponde à mensagem que nós pregamos. Então nós vamos olhar para a vida de Ananias, ver o que aquele homem pode nos ensinar sobre a nossa vida como discípulos de Jesus. E vamos aprender quem são os discípulos de Jesus que realmente vão fazer a diferença, que realmente vão provocar uma mudança no mundo. Quem era Ananias? Ananias é, para nós, uma tradução do nome Hananiah, que significa o Senhor é cheio de graça. Hananiah é um nome hebraico que significa o Senhor é cheio de graça. Ananias provavelmente era um dos 70 discípulos, aqueles que Jesus enviou para pregar, para anunciar o Evangelho enquanto ainda estava vivo. Não é o Ananias, marido de Safira. Nós vamos vendo aqui um grande contraste. Um Ananias que significa, que tem como nome o Senhor é cheio de graça, mas que quis mentir ao Espírito Santo e foi punido por isso. Mas agora temos um outro Ananias, um discípulo que estava já em Damasco, já tinha fugido de Jerusalém, já tinha chegado na cidade e estava na cidade. E nós vamos ver algumas características desse homem. Quem era esse Ananias? Nós vemos no texto, você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta aí, que Ananias era um homem que ouvia Jesus, era um discípulo que tinha a comunicação aberta, um homem que estava em Damasco e o Senhor lhe apareceu numa visão e falou com esse homem. Um discípulo de Jesus, um homem que estava na cidade e um homem que conseguia ouvir o Senhor, um homem que tinha o contato direto, a comunicação aberta com Jesus. Mas não era só isso, esse Ananias, além de conseguir ouvir a palavra de Deus, além de conseguir ouvir Jesus e se comunicar com o Senhor, ter essa comunhão profunda com o Senhor, ele também é um discípulo à disposição. Porque quando Jesus chama Ananias e diz Ananias, ele responde imediatamente: eis-me aqui, Senhor. É interessante fazer o contraste de um homem que já está cheio com o Espírito Santo, de um outro que ainda não teve um encontro real com a presença de Deus. Nós vemos lá Isaías no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele vê o Senhor no alto sublime trono, e o Senhor aparece a ele. Isaías fala: ai de mim, eu estou perdido. Mas no momento em que Ananias, agora um homem cheio do Espírito Santo, ele encontra-se com Jesus, e Jesus o chama pelo nome, ele prontamente se apresenta: Senhor, eis-me aqui. Um homem cheio do Espírito de
Deus, um homem à disposição de Jesus. Mas esse Ananias é um discípulo que, apesar de conversar com Deus, apesar de ter comunhão com o Senhor, estar à disposição do Senhor, ele recebe uma missão específica e muito complicada. Jesus aparece a Ananias e fala para ele assim: levanta, vai até a rua direita e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias ouve aquela missão e fala assim: Senhor, o que é isso aí? A missão que Jesus estava dando àquele homem talvez fosse a mais perigosa que ele pudesse receber do Senhor. Era uma missão específica. Jesus manda o endereço, Jesus manda o nome da pessoa que deveria procurar. Jesus explica claramente o que é que ele tinha que fazer, mas não era fácil. Era uma missão específica, mas era muito complicado. Saulo era o homem que estava aterrorizando a igreja. Então imagina um inimigo perigoso da igreja. Nós não temos isso, né? Nós não conseguimos entender isso pela liberdade que nós temos de cultuar o Senhor livremente. Tem algum ou outro aí que fala contra a igreja, que fala contra o Evangelho, mas nós temos liberdade absoluta para cultuarmos ao Senhor todos os dias da semana, se precisarmos, se quisermos. Essa igreja, por exemplo, tem alvará para funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a domingo. Liberdade. Mas aquela igreja estava sendo perseguida. Ananias estava em Damasco justamente por causa da perseguição, e o cabeça da perseguição era Saulo. Uma missão complicada. Um homem que tinha algo difícil para se fazer. E por causa dessa missão, Ananias vai revelar para nós que, apesar dessa disposição de estar a serviço do Senhor Jesus, era um homem que tinha medo. Era um homem que tinha medo. Porque ser cheio do Espírito Santo, estar à disposição do Senhor, ouvir a voz de Deus, não anula a nossa natureza frágil. Eu e você somos frágeis, temos medo, temos dúvida. E Ananias, ele ouve esse chamado de Jesus, e Jesus fala assim para ele: Ananias, você vai até a casa de Judas, porque o Saulo está orando. De repente Ananias falou assim: Senhor, você está enganado, o Senhor não está orando, o Senhor está caçando. Eu acho que o Senhor não conhece, não entendeu, filho. O que eu estou sabendo de Saulo não é que ele está orando, não. O que eu estou sabendo é que esse cara está caçando. Ele veio para cá e ele tem autorização para fazer com a gente o que ele estava fazendo lá em Jerusalém. E aqueles discípulos que ele encontrar, ele vai levar preso para lá. O senhor está querendo que eu vou lá falar com esse cara? O senhor está querendo que eu vou lá orar com esse cara? Será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? De repente o senhor vai dizer: eu não escutei direito, fala de novo. Espera aí, o senhor não se enganou orando? Não é orando que esse homem está, ele está caçando. Mas o Ananias, que ouve Jesus falar que Saulo estava orando, ainda assim ele tem medo. Mas quando Jesus esclarece melhor, ele fala para Ananias: não, Ananias, esse Saulo está realmente orando. Ele não é mais o caçador, não é mais a fera indomável, não é mais o touro feroz. Ele agora está orando, ele agora teve uma mudança na sua vida. Ele agora está orando. E a oração na vida de Saulo era um símbolo muito importante. Charles Spurgeon escreveu que a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre um coração renovado. Como é que você sabe que uma pessoa é convertida? Ela é uma pessoa que ora. Como é que você sabe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo e está sendo transformada pelo Senhor? Pela vida de oração que ela manifesta. Saulo, agora o caçador, já não está caçando mais, mas agora ele está orando. E então, o Ananias é esclarecido por Jesus. Nós vemos que esse Ananias é um homem, é um discípulo que foi esclarecido. Jesus explica, fala assim: Ananias, pode ir lá, pode orar com Saulo, porque apesar dos crimes que ele já cometeu, apesar de ele ter consentido na morte de Estevão, apesar de ele estar perseguindo a igreja, ele agora é um escolhido dele. Eu tenho um chamado para ele. Ele vai pegar para reis, vai pegar os gentios, e eu vou mostrar para esse homem o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Então, com esse esclarecimento, buscando no Senhor a resposta para a sua dúvida, a resposta para o seu medo, levando adiante do Senhor toda essa aflição que ele estava. Interessante que o Ananias, ele toma também aqui para nós uma decisão muito diferente da de Jonas, por exemplo. O chamado de Ananias era muito parecido com o chamado de Jonas.
Porque quando Deus fala assim, Jonas vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela, prega contra ela, porque a maldade dessa cidade chegou até mim, Jonas não discute, Jonas não reclama, Jonas não contesta, mas também não obedece. Simplesmente ele vai para o porto como quem estava obedecendo e pega o navio no sentido contrário. Ele não fala assim, Senhor, eu não vou para Nínive não, naquela cidade lá o pessoal é muito violento, os assírios são muito violentos, esse povo está escravizando, está matando um monte de gente por aí, como é que eu vou entrar na cidade daquela e pregar contra ela ainda? Eu não vou nem começar. É o mesmo que subir a rocinha, não vou não. O Jonas não argumenta, mas também não obedece. Muitas vezes nós escondemos os nossos medos, escondemos os nossos traumas, escondemos as nossas dificuldades, não nos expomos a fazer aquilo que o Senhor quer fazer de nós, não nos expomos a ser as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, simplesmente porque não queremos externar aquilo que está no nosso coração. Mas que diferente que foi isso, Ananias? O Senhor Jesus fala assim, Ananias, vai lá, orar no sábado. Senhor, eu tenho medo desse homem, eu não vou lá não. Esse cara é perigoso. Mas aí o Senhor fala assim, não, fica tranquilo, eu estou tranquilo, fica tudo certo. Talvez esse Jonas fale assim, Senhor, mas os assírios, em Nínive, mas Jonas não faz. Mas Ananias toma essa decisão. E ele vai então, esclarecido pelo Senhor, como escreveu o Matthew Henry, dizendo o seguinte, Ananias estava com medo, mas Deus disse para ele que tomava conta da obra das suas próprias mãos. O Senhor que havia ferido era aquele que curaria. O Senhor que havia espancado é aquele que agora mostraria compaixão. O Senhor que havia perseguido Saulo é o Senhor que agora consolaria. Então, o Senhor Jesus fala assim para Ananias, Ananias, pode ir, porque ele vai recuperar a vista, eu vou usar esse homem. E agora Ananias foi esclarecido pelo Senhor e corajosamente vai para a casa de Simão, lá na rua direita, e obedece o chamado do Senhor, e não só obedece, mas eu vejo aqui uma qualidade muito interessante desse discípulo, muito extraordinária, que além de obediente, é alguém que está disposto a abandonar o preconceito para servir a Deus. Porque quando ele entra na casa daquele homem, o Simão, encontra-se com Saulo, crendo na soberania de Deus para escolher e comandar o destino dos homens. Ele não chega e fala assim, Saulo, seu bandido, Saulo, seu assassino, Saulo, seu homem sanguinário. Mas Ananias chega e fala assim, Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou para impor as mãos sobre você, para que você receba o Espírito Santo e recupere. E agora ele consegue chamar o agressor de irmão. Nós não sabemos quantos amigos de Ananias foram espancados por Saulo, talvez. Quantas pessoas que ele conheceu foram perseguidas por Saulo. Mas no momento que ele entende que Deus quer usar a vida dele para abençoar aquela outra pessoa, ele imediatamente começa a chamar de irmão. Saulo agora é meu irmão. Não é mais um perseguidor, não é mais um caçador, não é mais um homem de quem tem medo, mas agora ele está chamando esse homem de irmão. Uma outra e última qualidade destacada no texto sobre o Ananias é que ele é um discípulo que leva a orientação e a restauração de quem está necessitado. Não importava quem Saulo era. Eu vou pedir para vocês não prestarem atenção no cheiro da pipoca, então prestem atenção à palavra. Muito bem. Aí o pessoal fica assim, o pastor acaba de pregar logo essa pipoca chegando desse jeito. O pastor começa a ficar inimigo da pipoca. Mas vamos lá, o texto aqui. O Ananias é aquele que serve como instrumento de Deus para levar a orientação e a restauração àquele homem que está prostrado, aquele homem que está necessitado de ajuda de alguém que conhece o Evangelho, que conhece Jesus e que pode ser bênção na vida dele. Esse era o Ananias, um homem comum. Você vai ver a Bíblia falar de Ananias em duas ocasiões. Essa que nós lemos, e num dos discursos do apóstolo Paulo, em Atos 20, se eu não estou enganado, vamos chegar lá ainda. Estamos só no capítulo 8, por enquanto, capítulo 9, né?
Só no capítulo 9, por enquanto. Saulo, falando a respeito da sua conversão, ele cita Ananias, e ninguém nunca mais ouviu falar disso. Mas um homem que fez a diferença na sua vida. E o que isso tem a ver conosco? Como é que essa mensagem, como é que essa história se aplica a nós? Primeira lição, de 5 que eu quero compartilhar com você, se você quiser ir anotando, é importante. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que toda cidade precisa de verdadeiros discípulos de Jesus. Rio Preto precisa de uma comunidade de discípulos verdadeiros de Jesus. A nossa família, a nossa casa, a empresa onde nós trabalhamos, essa comunidade cristã precisa que nós sejamos verdadeiros discípulos. Precisa que sejamos homens que ouvem, homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a voz de Jesus, que têm comunhão com o Senhor, que recebem a orientação do Espírito Santo, que estão dispostas a servir o Senhor Jesus em todos os lugares, em todos os momentos, das mais variadas formas. Irmãos, nós estamos num tempo em que a palavra discípulo não soa muito bem. Todo mundo quer ser ministro, todo mundo quer ser pastor, apóstolo, bispo, vice-deus, enfim, sei lá que nome vai inventar. Mas o nosso chamado, irmão, não foi para ser nada disso, nós somos chamados para ser discípulos. E Jesus falou que nós seríamos os discípulos dele se nós obedecêssemos os seus mandamentos. Nós seríamos verdadeiramente discípulos do Senhor se nós fôssemos obedientes a tudo aquilo que Ele manda. Então, é nossa prerrogativa nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, negarmos a nós mesmos todos os dias, tomarmos a cada dia a nossa cruz, servirmos os passos do nosso Mestre. Porque há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas pessoas aprisionadas pelo pecado, há muitas pessoas que estão aí morrendo em tragédias porque não conhecem o Senhor, não conhecem o Evangelho. Estávamos no velório lá hoje à tarde, 2 pessoas foram sepultadas hoje, baleadas, uma festa mundana aí. Por quê? Porque o mundo está desse jeito todo dia, toda hora, todo instante. A criminalidade acontecendo. Em plena luz do dia, roubaram o cadeado do portão da igreja hoje. Então, nós precisamos ser esses discípulos que vão levar alento, que vão levar discernimento, que vão levar conhecimento de Deus às pessoas que não conhecem. A pessoa que roubou o cadeado da igreja, tudo orar por essa pessoa, precisa de Jesus. É a pessoa que está sob o domínio do mal de uma maneira tão grande que acha que um cadeado vai resolver a vida dela. E se continuar nessa vida, o final é trágico. Precisa das nossas orações, precisa da nossa compaixão, precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Toda cidade precisa de verdadeiros discípulos de Jesus. Toda família, toda casa, toda igreja, todo ambiente de trabalho precisa ter um representante do céu, precisa ter alguém que fale vindo diretamente de Deus às pessoas que estão necessitadas, e precisa de alguém que leve as demandas dos necessitados à presença do Senhor. Esse é o discípulo de Jesus. É alguém que se apresenta vindo da parte de Deus, trazendo uma palavra àquele que está necessitado, e é aquele que leva as demandas do povo até a presença do Senhor Jesus. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que ser discípulo de Jesus às vezes pode parecer arriscado. Ser discípulo de Jesus significa correr riscos. Ser discípulo de Jesus significa ser inconveniente às vezes. Ser discípulo de Jesus significa aceitar missão que ninguém quer, lidar com gente que ninguém ama, ir a lugares para levar a palavra do Senhor para quem não quer ouvir, servir quando é complicado. Quando Ashley Green Simon saiu dos Estados Unidos para vir ao Brasil pregar o Evangelho, nosso primeiro missionário presbiteriano, disseram a ele assim: rapaz, você é muito jovem, você vai para o Brasil sozinho, lá é muito perigoso. Simon então respondeu assim: o lugar mais perigoso desse mundo é o lugar mais seguro quando se está debaixo da vontade de Deus.
Era arriscado vir para o Brasil. De fato, o Simon morreu aqui no Brasil, doente. Mas ele sabia que estava do lado da vontade de Deus. Então eu e você não podemos ficar escolhendo missão para ser discípulo de Jesus. Escolher para quem a gente vai pregar, quando vai falar, quando não vai falar. Ser discípulo de Jesus significa assumir riscos. Risco de ser rejeitado, risco de ser humilhado. Em alguns países as pessoas correm risco de serem mortas, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não sei se felizmente ou infelizmente. Porque talvez se fosse mais arriscado pregar, talvez a gente pregasse mais. Como diz o pastor Hernandes, tem uma colocação de um pregador, que eu não lembro agora qual é, que ele não gosta muito, e eu confesso que eu também não gostei muito. Quer ver a igreja orar mais e pregar mais? Coloca os pastores na cadeia. Rapidinho a igreja vai começar a orar mais, vai começar a evangelizar mais. Ele diz o pastor Hernandes que ele não gostou muito dessa história, eu também acho meio complicado. Mas sinceramente eu não sei se felizmente nós temos liberdade ou se é infelizmente. Porque nós usamos a nossa liberdade para nos acomodar. Mas ser discípulo de Jesus é assumir missões arriscadas às vezes. Correr riscos de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser excluído, ou como se diz agora aí na linguagem nova da internet, como é que é? Cancelado. É isso, ser cancelado, perder seguidores, ser criticado. O Ananias fazia isso, estava disposto a correr o risco que precisasse para ser um bom discípulo de Cristo. Terceira lição importante, nós aprendemos, é que o Jesus que nos chama é o mesmo que produz o resultado. Eu e você não precisamos ficar preocupados com que resultado o nosso trabalho vai produzir ou como que vai ser encarada a mensagem que nós vamos levar. Isso é com Deus, isso é com o Senhor que é conosco. Não é obra nossa. Alguém já disse que é mais fácil uma vaca falar do que um ser humano conseguir convencer um único pecador do seu pecado. Quando o Ananias é chamado por Jesus para ir até Saulo, Jesus falou assim: Ananias, eu não estou cuidando de tudo. Você vai lá cumprir o protocolo que eu estou pedindo você cumprir, mas quem está fazendo tudo sou eu, deixa comigo. A obra de Deus através da nossa vida é a obra de Deus. A glória é de Deus, o agir é do Senhor, o poder é do Espírito Santo, não é nosso. E aquele Senhor Jesus que nos chamou, que nos comissionou, que está nos convidando para servirmos às suas demandas, ao seu chamado, a missão que Ele está nos confiando, é Ele que dá o resultado. Porque não é possível que eu e você façamos qualquer coisa se não for através do poder do Espírito Santo. Porque tudo que a gente faz, irmãos, é resultado da graça, da misericórdia do Senhor. Você tem um emprego, está tendo um bom resultado, é a graça e a misericórdia de Deus. Porque tem gente que faz o que você faz melhor que você e não tem resultado igual. Você pode trabalhar, se dedicar, estudar, se esforçar, e tem que fazer isso. Mas o resultado que dá é o Senhor. Você pode ler a Bíblia, você pode estudar, conhecer teologia, você pode aprender no Miléstia com os melhores professores do planeta, mas se o Espírito Santo não gira a tua mensagem, não fará efeito. O próprio Charles Spurgeon também dizia aos seus alunos, não foi Spurgeon, não dizia isso, não é. Põe fogo no seu sermão, põe sermão no fogo. Ou essa pregação precisa ter o poder do Espírito Santo, não vai ter efeito nenhum no coração de nenhum de vocês ou de quem vai assistir. Porque simplesmente eu estou aqui para transmitir aquilo que o Senhor quer falar, mas quem vai falar o coração dos irmãos não sou eu. Eu não posso achar que o meu ministério, a minha maneira de trabalhar é o que toca o coração das pessoas, quem toca o Senhor. Se você está sendo tocado por essa palavra que está sendo pregada, não tem nada a ver com Deus. Não tem absolutamente nada a ver com Deus, é uma obra soberana de Deus. É Ele que fala os corações. É Ele que convence o pecado da justiça no juízo. É Ele que aperfeiçoa. É Ele que faz transbordar o poder e a graça na nossa vida.
Então não fique procurando desculpas, dizendo assim: eu não tenho preparo suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho recurso suficiente. Se o Senhor Jesus chamou, se o Senhor Jesus comissionou, se entregou alguma coisa nas suas mãos, faça, porque o resultado é com Ele. Aquele que chama é o mesmo que produz os resultados. Quarta lição que esse texto nos proporciona é que, se nós quisermos ser usados como discípulos de Jesus pelo Senhor, é preciso que a gente abra mão de certos preconceitos. Porque pode ser que o Senhor o chame para pregar para alguém que você não gosta muito, alguém que tem uma vida que você não concorda muito, alguém que esteja passando por uma situação em que você não aceita de forma alguma. Ou talvez gente que você não gosta porque você não gosta mesmo. Tem questão de afinidade. Tem gente que a gente tem afinidade e a gente não tem afinidade. Mas se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, é preciso deixar o preconceito de lado. Jesus disse assim no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Ele fala assim: eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos, orem por aqueles que nos amaldiçoam e nos perseguem, porque essa é a vontade do Senhor. É preciso romper com preconceitos, é preciso romper com a religiosidade. Certo pregador estava numa certa igreja. Ele disse assim: quem aqui nessa igreja crê que Jesus pode salvar homossexuais, travestis, bandidos, traficantes, ladrões, assassinos? A igreja assim, bem pentecostal, bem fervorosa, o povo tudo ele barulhando. Na hora que o barulho quebrou, eu falei assim: então cadê essas pessoas aqui nessa igreja? Aonde elas estão? Porque vocês acreditam que Jesus pode salvar essas pessoas, mas vocês simplesmente não vão atrás delas. As pessoas estão se perdendo, estão morrendo, estão sofrendo, e nós não vamos funcionar. E se nós fôssemos um pouquinho só mais honestos, nós até admitiríamos que não queremos que elas venham, porque vai mexer com a nossa ordem, vai bagunçar um pouco o nosso ambiente. Então, do jeito que está, legal, está tranquilo, a gente conhece todo mundo. Ouvi um relato de uma comunidade em que alguém disse assim: pastor, esse negócio da igreja está crescendo, não está me agradando. Mas por quê, irmão? Não, aqui até um tempo atrás a gente conhecia todo mundo, tinha um aniversário, todo mundo ia na casa quem estava no aniversário, outro aniversário ia todo mundo também, todo mundo conhecia todo mundo ia na casa de todo mundo. Agora esse negócio está cheio de gente, e é uma gente que eu não conheço, não sei de onde vem, um pouco esquisito, estranho. O pastor falou assim: é assim mesmo, não. Ou você muda de preconceito seu aí, ou você muda de igreja, porque agora vai ser assim. Porque Jesus vai trazer essa pessoa, nós vamos buscar essa pessoa. Gente que tem um palavreado diferente do nosso. Gente que tem uma maneira de vestir diferente da nossa. Gente que tem uma maneira de viver diferente, uma cultura diferente, mas que precisa do amor de Jesus. Pessoas pelas quais Jesus morreu e que nós devemos amar. Precisamos tomar a atitude de Ananias. Assim, não, esse assassino aqui agora é meu irmão, eu vou abraçar, eu vou cuidar dele, e depois deixa que Deus nos guie. É preciso romper com os preconceitos. E a última lição que esse texto nos deixa, a última aplicação, é que ser discípulo de Jesus é ter utilidade para o desenvolvimento e o fortalecimento de outras pessoas. Mas pastor, eu estou chegando agora, eu acabei de receber Jesus, eu não sei se eu já posso ser útil, pode ser útil agora. Exemplo bíblico: Gadareno. Tem ninguém mais endemoniado que o Gadareno na Bíblia. A legião de demônios estava naquele homem. Ele tem encontro com Jesus, Jesus expulsa os demônios dele. Ele fala assim: Senhor, agora eu quero entrar nesse barco aí, eu vou junto com o Senhor. Jesus falou assim: não, vai não.
Você vai para a sua casa e você vai contar para as pessoas como Deus teve misericórdia de você. E acabar de se converter. Aí Jesus falou assim: você precisa ser justo à sua família. Sua família precisa saber. É interessante que o Senhor dá uma missão e o ex-gadareno, não, ele continuou gadareno, não mudou de lugar, porque Gadareno era o nome da cidade que ele morava, Gadara. O ex-endemoniado, mas continuava gadareno. Ele não vai para casa, ele vai para Decápolis. Decápolis é 10 cidades. Então Jesus manda ele ir para a casa dele. Não é para contar, e não vou contar para todo mundo. Então eu não vou contar só para a minha família, agora eu vou para Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que ficavam em volta do Mar da Galileia, cidades fundadas por Alexandre o Grande, uma região de cultura grega muito intensa, ficou muito culto morado ali. E agora aquele homem sai falando de Jesus para todo mundo, para quem era parente, para quem não era, para quem ele conhecia, para quem não conhecia. Ele sai falando como Jesus tinha sido bom com ele. Ser discípulo de Jesus é ser útil. Teu amigo para o casamento sendo destruído, fala de Jesus para ele. Vai deixar o casamento dele acabar do teu lado. Tem uma cena muito interessante no filme Quarto de Guerra. Em que um amigo fala para o outro assim: eu sou seu amigo, mas eu também sou cristão. Eu não vou deixar o seu casamento pegar fogo na minha frente e eu vou ficar aqui quieto sem fazer nada. Eu sou seu amigo, mas eu sou cristão. Eu não vou deixar o teu casamento morrer bem na minha frente, enquanto eu fico comendo uma salada e não faço nada. Eu estou aqui para te ajudar, mesmo que você não queira. Quantos jovens se perdendo na nossa volta? Quantos familiares nossos mergulharam no pecado? Precisamos ser úteis para o desenvolvimento e o fortalecimento da fé. Aqueles que são mais novos na fé, que estão chegando, você que já andou um pouco mais. Essa igreja está completando agora no mês de setembro 30 anos. Nós temos aqui nessa igreja um potencial extraordinário. Gente que conhece Bíblia, que conhece o Evangelho, fundamentada na palavra. Gente crente de verdade. Que são exemplos e têm bagagem suficiente para fazer novos discípulos, para orientar aqueles que são mais novos. Ser discípulo de Jesus é mãos à obra, é fortalecer e fundamentar aqueles que precisam de ajuda. Então, diante dessas lições, eu preciso perguntar: será que nós já somos discípulos de Jesus? Você que nos acompanha à distância já é um discípulo de Jesus? Porque assim, Jesus, Ele quer que todos sejam discípulos dele, seguidores, alunos, aprendizes dele. E só vai para o céu quem é discípulo de Jesus. Jesus, Ele vai voltar para buscar os seus discípulos. Então, se você ainda não é um discípulo de Jesus, entregue sua vida a Cristo hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e possa morar no céu, como o Senhor Jesus vier te buscar. Porque quando Ele vier voltar, Ele prometeu que vai voltar, só subirão os discípulos de Jesus. Agora, se você já é um discípulo de Jesus, se nós já somos discípulos de Jesus, que tipo de discípulo nós temos sido? Somos o Ananias de Atos 9, ou somos o Ananias lá, Maria da Safira? Faz de conta que é, meu irmão. Faz de conta que entrega, mas não entrega. Faz de conta que tem coragem, mas não tem. Faz de conta que ama o Senhor, mas na verdade que ama mesmo o dinheiro. Qual dos dois Ananias nós somos? Somos igual a Ananias que ouve o Senhor e fala: eis-me aqui. Somos igual a Isaías que vê o Senhor, mas não dá, eu não estou pronto ainda. Ou somos igual ao Jonas, que ouve o Senhor, ouve a missão, entende a missão, faz de conta para obedecer e não obedece. Se somos discípulos de Jesus, que tipo de discípulos temos sido? Temos sido discípulos obedientes, proativos, deixando preconceitos de lado, servindo o melhor que podemos,
E a última pergunta é: que tipo de discípulo eu e você estamos dispostos a ser a partir de hoje? Depois desse encontro com Ananias, essa figura extraordinária, que tipo de discípulo nós desejamos ser? Porque, por melhor que nós estejamos servindo o Senhor, dá para melhorar, não dá? Não tem nada melhor que não possa ser melhorado. Eu quero concluir com alguns dados aqui, para que sejamos inspirados pela história não só de Ananias, mas de outros tantos Ananias que surgiram na história. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball levou um de seus alunos à escola dominical a Cristo. A escola dominical, sabe, a igreja. Uma das crianças se converteu à escola dominical. E naquele momento, Edward Kimball não fazia ideia de que Dwight Lyman Moody um dia se tornaria um dos maiores evangelistas do mundo. Foi levado a Cristo pelo professor da escola dominical. O ministério de Norman B. Harrison, um pequeno congresso bíblico, foi usado por Deus para levar Theodore Epp a Cristo. E Deus usou Theodore Epp para construir o ministério Back to the Bible, que significa de volta à Bíblia, que é o ministério de alcance mundial. Brian Green nos conta que depois de uma de suas campanhas nos Estados Unidos, pediu na reunião final que o povo ficasse de pé e em poucas palavras lhe dissessem o que ela significou para as suas vidas. Uma jovem negra que não era boa oradora levantou-se e disse o seguinte: através dessa campanha encontrei a Cristo e Ele me permitiu perdoar o homem que assassinou meu pai. Cabe a nós, irmãos, levar homens e mulheres a Cristo, e cabe a Deus usar essas pessoas para a sua glória. No Paraná, alguns anos atrás, foi organizado um grande encontro de jovens. Esse encontro foi muito bem organizado, foi investido, fez um investimento alto, e era um encontro para a evangelização de jovens. Durante o evento, um jovem se converteu. Apenas um jovem se converteu no evento tão grande. Mas esse jovem era o bispo Robson Rodovara, fundador da comunidade Santa Terra. Ministério abençoado no nosso país. Então nós não sabemos quando a semente vai cair. Nós não sabemos para alcançar quem Deus vai nos usar. Cabe a nós fazer o trabalho do Senhor. Ananias era só um discípulo, mas ele fez toda a diferença na vida de Saulo, o grande apóstolo Paulo. Eu e você não precisamos ser famosos para fazer a diferença em nossa geração. Nós só precisamos do Espírito que estava sobre Ananias e da comunhão com Cristo que ele desenvolveu. Então que o Senhor nos ajude a viver esse tipo de discipulado para a nossa felicidade e para a sua própria glória. Amém? Eu e você não somos Ananias, nós somos quem nós somos. Nós podemos ser usados tanto ou mais do que ele, se nos dispusermos a orar e a pedir isso ao Senhor. Vamos ficar em pé? Gostaria que você fechasse os seus olhos e conversasse com Deus um pouco sobre a questão do discipulado. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora, aproveite a oportunidade. Pode ser que hoje seja o último. Se você já entregou sua vida a Jesus, mas percebeu que precisa melhorar como discípulo, fale com Deus. Converse com Ele, diga: Senhor, eu quero ser um discípulo útil ao teu reino. Quero fazer a diferença. Não quero ser só mais um religioso. Não quero só ser apenas mais um ocupante de um lugar nessa comunidade, mas eu quero que o Senhor me use. Coloque-se à disposição do Senhor nessa noite. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Nós vamos cantar uma canção, mas eu gostaria que você não cantasse. Eu gostaria que você ficasse em oração só. Vamos cantar uma canção. Sonda-me, Senhor. Mas eu gostaria que você não cantasse, que você apenas orasse.
Você apenas falasse com Deus. Converse com o Senhor sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a tua maneira de viver, sobre o quanto você tem servido ao Senhor. Se você está entregando sua vida a Jesus hoje, converse com Deus sobre a sua salvação. Ah, mas eu nunca orei na minha vida. Converse com Ele, como você conversa com qualquer pessoa. Diga, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero te entregar minha vida, quero ser transformado, quero ser mudado numa nova pessoa, numa nova criatura, deixar o preconceito de lado, deixar as mágoas, a amargura, os rancores para trás, quero ver uma nova vida. Então nós vamos usar esse tempo da oração para você orar, para você orar com Deus. Que me conhece, levanta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até em mim, cidade de sorte. Senhor, nós sabemos que Ananias foi um instrumento poderoso nas tuas mãos para abençoar Saulo, e também cheio do Espírito Santo, ó Deus amado, foi um grande servo do Senhor. Precisamos desse mesmo Espírito sobre a nossa vida nessa noite. Senhor, nós precisamos um derramar do poder pelo Espírito
Espírito Santo sobre cada um de nós aqui, Senhor, e aonde quer que as pessoas estejam nos acompanhando. Precisamos, ó Senhor, derramar desse Espírito para quebrar em nós, ó Senhor, toda a religiosidade, todo o medo, toda a dúvida, Senhor, todo o preconceito. Pai amado, nós precisamos desse Espírito, do poder desse Espírito manifestado na nossa vida, Senhor. Para nos encher, para nos capacitar, para nos dar coragem, vigor, alegria em te servir e fazer a tua obra, apesar dos riscos, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas. Senhor, nós queremos esse poder do teu Espírito sobre nós, para que possamos ser úteis, ó Deus, uns aos outros e ao Senhor, para que possamos, ó Deus, resgatar aqueles que estão se perdendo, para que possamos, ó Deus, abençoar aqueles que estão, Senhor, necessitando de ajuda espiritual, ajuda moral, ajuda física, ajuda material. Senhor, nós precisamos, ó Senhor, ajudar aqueles que estão emocionalmente fracos. Derrama, Senhor, a tua graça sobre nós, Senhor. Transforma-nos, ó Senhor, nesses discípulos cheios do teu Espírito. Nós queremos ser discípulos assim. Desejamos estar assim, Senhor. Desejamos, ó Deus, responder por isso aqui, como tu falaste conosco. Desejamos, ó Senhor, colocar as nossas dúvidas e os nossos medos diante do Senhor. E ministrados pelo Senhor, obedecer a tua voz, fazer a tua vontade, levar a tua palavra, levar cura, levar libertação, levar transformação por onde andarmos, que tu quiser. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto. Fecha o dia, céu aberto, desce as águas, ele brilhará em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos receber mais essa vez neste lugar, receber nosso louvor, nossa oração. Obrigado por falar conosco nessa noite, Pai. Leva-nos debaixo da tua graça, Senhor. Consola o coração dos aflitos, cura os enfermos, leva o coração dos tristes, ó Deus, restaura aqueles que estão necessitados. E agora, queridos irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre cada um de vocês, e sobre toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, aqueles que aguardam a vida de Jesus e vão morar no céu. Então, amém? Deus abençoe a todos, nessa semana de bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus.